Bom dia a todos os meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na vida e na casa de cada um de vocês. Eu hoje tô entrando mais tarde, porque eu fui fazer exame de sangue. Eu já tirei do braço, então eu fui fazer de rotina, mas tem que fazer, né? Todo começo de ano eu costumo fazer meus exames. Então hoje eu fui fazer, eu e meu marido nós fomos fazer. Minha irmã já fez, agora estou fazendo, mas ainda vai fazer ainda. Ela vai fazer de tireoide. Dia 6/2 marcou para ela. Então eu vou ler o livro de Números, fala sobre as fronteiras. Abençoado seja o dia de cada um de meus irmãos, com bastante paz, bastante amor, e que Deus não deixe faltar o pão de cada dia na casa de nenhum de meus irmãos. De nenhum do povo, do mundo inteiro. Deus abençoe a cada um de nós com a sua paz. Que Ele é nosso Pai, nosso Criador, Ele nos quer bem. Nós temos é que respeitá-lo como Pai. Eu vou falar sobre as fronteiras. Javé disse a Moisés: ordena aos israelitas. É que eu já tive hoje, eu já pus um aqui no ar, mas ele não foi. Então eu não rezei a oração do Espírito Santo agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então eu vou falar sobre as fronteiras. Javé disse a Moisés: ordena aos israelitas e dize-lhes: quando entrardes no país de Canaã, como será a terra que vos caberá como herança, a terra de Canaã com estas fronteiras. Vosso limite meridional começará no deserto de Sim, que confina com Edom. O limite meridional se estende da extremidade do Mar Salgado para o oriente. Depois se voltará para o sul, em direção à subida dos Escorpiões. Passará por Sim e chegará ao sul de Cádiz, donde irá em direção de Azar-Adá, passando por Acemona. De Acemona dobrará para o torrente do Egito e terminará no mar. Vosso limite ocidental será o mar grande, que será por vós o limite ao ocidente. Vosso limite setentrial será este: do mar grande traçareis a fronteira até o Monte Or. Do Monte Or seguirei em frente até a entrada de Emate, e o limite terminará em Cedada. Depois será em direção de Zefrona, para terminar em Azar-Enon. Esse será vosso limite setentrial. Para o limite oriental, traçareis uma linha de Azar-Enon até Cefama. O limite descerá de Cefama a Arbel, ao oriente de Ain, e continuará descendo até tocar a margem oriental do mar de Quinerete. Depois o limite descerá ao longo do Jordão para terminar no Mar Salgado. Essa será a vossa terra com suas fronteiras por todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas o seguinte: esse é o território que ordenarei por sorteio e que Javé mandou dar a 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Renom e a tribo dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, é a meia, e a meia tribo de Manassés receberão sua herança. Essas 2 tribos e a meia tribo já receberão a sua herança de lá do Jordão, na altura de Jericó, ao lado oriente, do lado sul nascente. Disse Javé a Moisés: são estes o nome dos homens que dividirão entre vós o país: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Chamarei também um chefe de cada tribo para repartir a terra. São estes o nome dos homens para a tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, para a tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, para a tribo de Benjamim; Elidade, filho de Cazelon, para a tribo dos filhos de Dan; o chefe Boque, filho de Jogle, para os filhos de José, filho de Gog; para os filhos de José, para a tribo dos filhos de Manassés, o chefe Haniel, filho de Efode; para a tribo dos filhos de Efraim, o chefe Camuel;
filho de Seftã. Para a tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Farnaque. Para a tribo dos filhos de Zacar, o chefe Fatiel, filho de Ozã. Para a tribo dos filhos de Azer, o chefe Aiude, filho de Salomi. Para a tribo dos filhos de Néftali, o chefe Fedael, filho de Amiúde. Foi a esses que Javé ordenou que dividissem a herança para os israelitas na terra de Canaã. Eu vou ler o 35, que fala sobre as cidades dos levitas. Javé falou a Moisés nas estepes de Moabe, às margens do Jordão, defronte de Jericó, dizendo: ordena aos israelitas que da herança que possuem, dê aos levitas cidades onde possam habitar e também pastagem ao redor das cidades. As cidades lhes servirão de habitação e as pastagens para seu gado, seus bens e para todos os seus animais. As pastagens das cidades que darei aos levitas se estenderão por 1000 côvados a partir dos muros da cidade em todo o seu redor. Do lado de fora da cidade, medirei 2000 côvados do lado oriental, 2000 côvados do lado meridional, 2000 côvados do lado ocidental e 2000 côvados do lado setentrional, ficando a cidade no meio. E estas serão para eles as passagens da cidade. A cidade que darei aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, destinadas por avós, para que nelas possam refugiar-se o homicida e mais outros 42. Ao todo serão 48 a cidade que darei aos levitas, com suas pastagens. As cidades que darei serão tomadas da propriedade dos israelitas. Tomarei mais de uma tribo maior e menos de uma tribo menor. Cada tribo cederá para os levitas alguma de suas cidades, em proporção da herança que tiver recebido. Cidades de refúgio. Javé disse a Moisés: fala aos israelitas o seguinte: quando atravessardes o Jordão para entrardes na terra de Canaã, escolhereis cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, onde possam refugiar-se o homicida que matou alguém involuntariamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, para que o assassino não seja morto antes de comparecer em juízo diante da comunidade. As cidades que indicarei serão vossas 6 cidades de refúgio. Indicareis 3 cidades do outro lado do Jordão e outras 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio para os israelitas, para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio para que nelas se refugie todo aquele que matar alguém involuntariamente. Mas se alguém feriu outro com um instrumento de ferro e disse que resultou a morte, é um homicida. O homicida deverá ser morto. Se o feriu usando uma pedra que tinha na mão, capaz de causar a morte, e a vítima morreu, é um homicida. O homicida deverá ser morto. Se o feriu com um instrumento de madeira, capaz de causar a morte, e a vítima morreu, é um homicida. O homicida deverá ser morto. O vingador de sangue que matará o homicida, quando o encontrar, ele o matará. Se alguém empurrar um outro por ódio, ou lhe atirar alguma coisa de propósito, causando-lhe a morte, ou então, se por hostilidade lhe bater com as mãos e ele morrer, quem lhe bateu será morto. Cometeu um homicídio, e o vingador de sangue o matará quando o encontrar. Mas se o empurrar acidentalmente, ou tirar alguma coisa sobre ele sem maldade, ou se não o vendo, deixar cair sobre ele uma pedra que possa causar a morte, e a vítima morrer, não sendo ele inimigo da vítima, nem procurando fazer-lhe mal, a comunidade julgará entre o quem matou e o vingador de sangue. Não vai tomar água embaixo, viu? Eu tô vendo. Conforme suas leis. A comunidade livrará o homicida das mãos do vingador do sangue e o fará voltar à cidade de refúgio, onde se havia refugiado. Ficará ali até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Mas se o homicida em qualquer momento sair dos limites de sua cidade de refúgio, onde se havia refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites da cidade de refúgio e o matar, não será culpado do sangue derramado, porque o homicida deve permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E só depois da morte desse poderá voltar à terra de sua propriedade.
Essas são normas de direito para vós e para vossas gerações, onde quer que habite todo aquele que matar uma pessoa, conforme o depoimento das testemunhas, será condenado à morte, mas ninguém será condenado à morte por depoimento de uma só testemunha. Não aceitará resgate pela vida de um homicida condenado à morte, pois deve ser morto. Tampouco aceitareis resgate por quem tenha se refugiado em sua cidade de refúgio, para que volte a habitar em sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não contaminareis o país em que viveis, porque o sangue contamina a terra, e não se pode fazer expiação pela terra, por causa do sangue nela derramado, senão com o sangue de quem o derramou. Não profanais a terra em que habitais, e no meio da qual eu também habito, pois eu sou Javé, que habito entre os israelitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu volto para ler o último capítulo de Números.